Eu tinha 40 anos quando percebi que havia me tornado fluente em uma língua que nunca pedi para aprender. A língua do silêncio estratégico, de saber exatamente quando falar e quando guardar, de entender que algumas batalhas não se vencem com palavras, mas com paciência e com planejamento. Aprendi isso morando durante 5 anos numa casa que nunca foi minha, ao lado de uma cunhada que me fez entender, palavra por palavra, que ela sabia disso melhor do que eu. Mas essa história não começa com ela. Começa comigo, com a versão de mim que tinha 35 anos, trabalhava como designer gráfica num estúdio em Ribeirão Preto e achava que amor era uma estrutura capaz de acomodar qualquer inconveniência temporária. Quando conheci meu marido, ele tinha 38 anos, era técnico em edificações numa empresa de construção civil de médio porte e morava num apartamento de 3 quartos no bairro Jardim Paulista com a irmã mais nova dele. A irmã se chamava Camila, tinha 29 anos na época. Trabalhava como recepcionista numa clínica odontológica e havia se mudado para o apartamento do irmão 2 anos antes. Depois de uma separação que ela descrevia com a consistência de quem ensaia a narrativa, como o maior trauma da vida dela. Meu marido me apresentou a Camila numa tarde de domingo, num almoço que ela havia preparado inteiramente, da entrada à sobremesa, com o orgulho visível de quem está mostrando o território. Ela era bonita, articulada, tinha um senso de humor ácido que eu confundi por um bom tempo com inteligência afetiva. Me recebeu com um abraço que durou 1 segundo a menos do que um abraço genuíno costuma durar, e me serviu um prato de macarrão que estava bom, mas que ela mencionou 3 vezes durante o almoço que havia sido difícil de fazer porque a massa era importada e o molho levava um vinho específico que ela buscou em 2 mercados diferentes. Eu comi, elogiei e interpretei tudo aquilo como entusiasmo. Demorei para entender que era demarcação. Quando meu marido me propôs casamento, 16 meses depois de nos conhecermos, veio junto uma sugestão que ele apresentou com o tom casual de quem fala sobre algo já decidido. Camila ainda estava no apartamento. Estava se reorganizando financeiramente. Seria só mais alguns meses, talvez até o fim do ano, e o apartamento era grande o suficiente para os 3. Ele falou isso olhando para mim com aquele sorriso que eu havia interpretado durante todo o namoro como abertura e que com o tempo fui entendendo que era um pedido de concordância embalado em afeto. Eu tinha 35 anos, estava apaixonada, e alguns meses me pareceu uma expressão pequena demais para me preocupar. Nos primeiros meses de casamento, me esforcei para encontrar um ritmo que funcionasse para os 3. Aprendi que Camila gostava de ter o banheiro de uso comum até às 9 da manhã, que o volume da televisão da sala depois das 10 a incomodava, que ela tinha uma forma específica de organizar o freezer por categorias que eu levei algumas semanas para memorizar e que se eu esquecesse alguma delas, ela não dizia nada de frente, mas fazia um comentário pela metade, daquele jeito de quem está sendo generosa ao não completar o pensamento. Ela não era cruel. Isso foi o que tornou tudo mais difícil de nomear. Crueldade tem contornos claros. O que Camila fazia não tinha contornos claros. Era uma presença constante que ocupava mais espaço do que o físico, que se manifestava em comentários sobre o jeito que eu temperava a comida, sobre os amigos que eu convidava para jantar, sobre o horário em que eu chegava do estúdio, sobre o fato de que eu não havia colocado o prato de volta na prateleira correta, depois do jantar de quinta-feira. Meu marido ouvia esses comentários com a expressão de quem está aguardando o fim de uma conversa que preferia não ter começado. Não concordava em voz alta, não discordava também. Havia desenvolvido, ao longo de décadas convivendo com a irmã, uma habilidade refinada de estar presente sem tomar partido, que ele provavelmente chamava de paciência, e que eu fui entendendo aos poucos que era uma forma sofisticada de não escolher. Numa noite do 2º ano, depois de um jantar em que Camila havia comentado, com aquele tom de quem está apenas sendo observadora, que eu parecia exausta e que talvez o meu trabalho exigisse mais do que era razoável para uma mulher recém-casada, esperei os 2 se recolherem e disse ao meu marido, com a calma de quem organizou as palavras antes de abrir a boca, que eu precisava que ele dissesse alguma coisa quando a irmã fazia esses comentários. Não uma briga. Só um limite. Uma frase. Ele ficou quieto por um momento.
Depois disse que eu estava lendo errado a situação, que Camila era assim com todo mundo, que não havia intenção má por trás das palavras dela. Eu disse: quando acontece dentro do espaço onde eu durmo, intenção deixa de ser o ponto. Ele não respondeu. Apagou a luz da cabeceira. Aquela noite ficou guardada dentro de mim não como mágoa, mas como dado, como uma informação precisa sobre a estrutura daquele lugar. No terceiro ano, aconteceu algo que parecia pequeno na hora e foi crescendo de significado com o tempo. Eu havia trazido, quando me mudei, uma caixa de papelão com coisas de valor sentimental da casa da minha mãe. Minha mãe havia falecido quando eu tinha 28 anos, de um infarto que não deu aviso, numa quarta-feira de manhã, enquanto ela estava fazendo café. Ela era professora de artes numa escola municipal. Pintava aquarelas nos fins de semana, com a seriedade de quem trata o lazer como vocação, e havia me deixado, além de tudo o mais, uma pasta de cartolina cor de vinho, cheia de esboços a lápis que ela fazia quando era jovem. Desenhos de mãos, de janelas, de árvores, de rostos que eu não reconhecia, mas que ela havia preservado durante décadas, com o cuidado de quem sabe que algumas coisas não têm substituto. Eu havia colocado a pasta em cima do armário do quarto, num canto que não atrapalhava nada. Ficou ali por meses sem que ninguém comentasse. Então, numa tarde de sábado, entrei no quarto e a pasta não estava mais no lugar. Procurei no armário, embaixo da cama, na prateleira do closet. Fui até a sala onde Camila assistia televisão e perguntei com uma calma que me custou algum esforço. Ela disse que havia reorganizado o quarto enquanto eu estava no estúdio, porque meu marido havia pedido que ela ajudasse a arrumar o apartamento antes da visita dos colegas dele no sábado à noite. Disse que a pasta estava provavelmente no quarto de depósito porque havia estado ocupando espaço sem função aparente. Fui até o quarto de depósito. A pasta estava lá, dobrada ao meio, com o elástico que a fechava arrebentado. Abri com cuidado. Os esboços estavam lá, levemente amassados, mas inteiros. Peguei a pasta, fui até o quarto, sentei na beira da cama e fiquei olhando para aqueles desenhos por um longo tempo. Não chorei, não confrontei Camila, não disse nada ao meu marido naquela noite. O que fiz foi guardar a pasta dentro da minha mochila de trabalho, no bolso de dentro, onde eu guardava meu HD externo e meus contratos de cliente. E alguma coisa dentro de mim se moveu com uma clareza que eu não havia sentido antes. Não era raiva, era nitidez. Era a nitidez de quem finalmente vê o contorno exato de uma situação que já conhecia há tempo. Você pode estar se perguntando por que fiquei. Eu mesma me fiz essa pergunta muitas vezes, principalmente nas manhãs em que acordava com a sensação de que o apartamento havia encolhido mais um pouco durante a noite. A resposta tem camadas. Fiquei porque ainda amava meu marido, um amor que foi se tornando mais complicado, mais negociado, mais cansativo, mas que existia. Fiquei porque a saída exige energia, e energia é um recurso escasso quando você trabalha em tempo integral, atende clientes até tarde e ainda chega em casa tendo que calcular cada movimento dentro de um espaço que nunca aprendeu a ser seu. Fiquei porque aprendi, como aprendem a maioria das mulheres, que persistência é virtude, que boa esposa não desiste fácil, que saber ceder é sinal de maturidade emocional. Existe uma fronteira muito tênue entre ceder que constrói e ceder que apaga. Eu atravessei essa fronteira devagar demais para notar o momento exato da travessia. Mas fiquei também, e isso eu precisei admitir para mim mesma com uma honestidade que doeu, porque eu ainda não havia terminado de construir a saída. E construir saída em silêncio exige tempo. No quarto ano, comecei a poupar com uma intenção diferente da que tinha antes. Sempre guardei dinheiro. Sou filha de mulher que trabalhou a vida inteira como professora e que me ensinou desde cedo que reserva financeira não é luxo, é autonomia. Mas até então eu poupava de forma difusa, sem endereço específico. A partir daquele ano, cada real guardado passou a ter destino. Meu salário havia crescido. Havia expandido minha carteira de clientes no estúdio, assumido 2 contratos maiores de identidade visual para empresas do setor agrícola, e meu nome havia começado a circular no mercado regional como referência em design de marca. Meu marido sabia que eu poupava, mas não perguntava o quanto porque nunca imaginou que o quanto fosse o que era.
Ele assumia que eu guardava o suficiente para a emergência, para uma viagem eventual, para o futuro genérico que os casais mencionam sem data específica. Nunca imaginou o que estava sendo construído, mês a mês, com a disciplina de quem aprendeu desde cedo que ninguém vai construir por você o que você não construir por si mesma. Abri uma conta numa fintech que meu marido não conhecia, não por desonestidade, mas por proteção. Porque eu havia entendido, ao longo de 4 anos dentro daquela casa, que a privacidade tem uma função que vai além do segredo. É sobre ter um espaço que não está sujeito à avaliação de mais ninguém. No 5º ano, Camila fez algo que foi o ponto de inflexão. Não porque foi o pior dos eventos daqueles anos, porque provavelmente não foi. Foi porque aconteceu no momento em que eu já havia acumulado clareza suficiente para deixar de interpretar e começar a concluir. Eu havia sido convidada para apresentar um trabalho num evento de design em São Paulo, uma conferência pequena, mas respeitada no setor, e havia me preparado durante semanas para a apresentação. Tinha impresso o portfólio, revisado os slides, separado a roupa com antecedência. Na noite antes da viagem, enquanto eu organizava a mochila na sala, Camila passou, olhou para a mesa coberta de materiais e disse, com aquela voz de quem não está fazendo comentário, está apenas pensando em voz alta, que era interessante como eu me dedicava tanto ao trabalho, mas que às vezes parecia que o estúdio era mais importante do que tudo o mais. Meu marido estava na cozinha, não disse nada. Eu continuei organizando a mochila. Mas aquela frase ficou, não pela crueldade, que não era de crueldade que se tratava. Ficou porque era a versão mais limpa de uma mensagem que eu havia recebido de formas diferentes durante 5 anos inteiros. A mensagem de que o que eu construía fora daquelas paredes era uma forma de negligência. De que ambição em mulher casada precisa de justificativa. Fui para São Paulo no dia seguinte, fiz a apresentação, foi bem. Sentei num café depois do evento com um cafezinho e minha pasta de esboços da minha mãe que eu havia levado na mochila, como fazia em todas as viagens de trabalho desde o incidente do quarto de depósito. Abri na primeira página. Olhei para os desenhos dela por um longo tempo. E então comecei a pesquisar o mercado imobiliário de Ribeirão Preto no celular, com a atenção analítica de quem já tomou uma decisão, mas ainda está fazendo a conta confirmar o que a intuição já sabe. Nos meses seguintes, a pesquisa virou rotina. Abri planilhas que guardava numa conta de nuvem que só eu acessava. Entendi os bairros, os valores por metro quadrado, os empreendimentos com boa liquidez caso eu quisesse alugar no futuro. Contei para minha irmã mais velha, que mora em Franca, e que é a única pessoa com quem tenho o tipo de conversa que não precisa de introdução. Ela ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, disse... Você devia ter feito isso antes, mas agora é agora. Ela me indicou uma advogada especializada em direito de família que havia atendido uma amiga comum. Marquei a consulta para um horário de almoço, sem mencionar para ninguém. A advogada tinha aquela precisão de quem não desperdiça palavras. Me explicou o que era meu de forma exclusiva, o que havia sido construído dentro do casamento e como estava documentado, o que eu precisaria organizar antes de qualquer decisão. Me perguntou se eu havia guardado comprovantes das minhas contribuições financeiras ao longo dos anos. Abri o aplicativo do banco e mostrei. 5 anos de transferências mensais, todas documentadas, todas com o meu CPF de origem. Ela olhou para a tela, depois para mim e disse: Você está em uma posição melhor do que imagina. Continuei. O apartamento apareceu numa busca de sábado à tarde, em que eu estava quase fechando o aplicativo de imóveis, pela exaustão de tanto olhar sem encontrar. Eram 2 quartos num edifício de médio padrão no bairro Jardim Califórnia, um bairro tranquilo com boa infraestrutura, a 15 minutos do estúdio de carro. Andar intermediário, varanda com orientação nascente, um quarto menor que eu imediatamente imaginei como estúdio próprio, com uma bancada de trabalho e luz natural pela manhã. O corretor foi objetivo e rápido. Me mostrou os cômodos com eficiência, me deu os números sem rodeios, respondeu às perguntas que eu tinha preparado de antemão. Fiz as contas enquanto ele ainda falava. Com a entrada que eu havia acumulado e o financiamento que eu conseguiria aprovar no meu CPF, a parcela ficava dentro do que eu poderia pagar com conforto, com margem. Precisei de 10 dias para assinar.
Não porque estava insegura sobre o apartamento. Estava processando o peso do que a decisão representava para tudo o mais. Para o casamento, para a relação, para a versão de mim que ainda achava que as coisas poderiam se ajustar sem que eu precisasse sair completamente. Mas clareza não chega sempre como revelação dramática. Às vezes chega como acúmulo, como o ponto em que a balança inclina de uma vez depois de ter recebido peso gradual por muito tempo. Assinei numa manhã de quinta-feira antes do trabalho. Saí do cartório, fui até o carro, liguei o motor e fiquei no estacionamento por alguns minutos sem sair. Não estava chorando. Estava sentindo algo que levei um tempo para identificar com precisão. Era solidez. A sensação física e concreta de ter construído um ponto fixo que não dependia de mais ninguém para continuar existindo. Voltei para o estúdio. Atendi clientes, revisei layouts, respondi briefings. Naquela noite jantamos os três como sempre. Camila falou sobre uma colega do trabalho que havia se mudado para um apartamento novo e que estava tendo problemas com o condomínio. Meu marido concordou que condomínio dá trabalho. Eu disse que estava passando. Fui dormir com os documentos do apartamento dentro da pasta de trabalho em cima da cadeira do quarto. Nos dias seguintes, planejei a mudança com o mesmo método que aplico a qualquer projeto de identidade visual. Primeiro, um inventário completo. Depois, uma ordem lógica de execução. Depois, os prazos. Comecei pelos documentos: certidão de nascimento, diploma, registro profissional no Ministério, contratos de cliente, declaração de imposto de renda dos últimos 5 anos. Depois, os itens de valor sentimental. A pasta de esboços da minha mãe, que já estava na mochila havia meses. Um box de cartas que minha irmã havia me escrito ao longo de toda a vida adulta. Um relógio de pulso que havia sido do meu pai. Uma fita cassete de uma banda que eu e minha mãe ouvíamos juntas quando eu era criança e que eu havia guardado por razões que nunca consegui explicar racionalmente. Depois as roupas de fora de temporada, dobradas em caixas que eu levava ao apartamento novo aos fins de semana quando ia supervisionar a decoração, dizendo que estava indo ao mercado ou visitar uma cliente. Contratei uma designer de interiores jovem, indicação de uma colega do estúdio, que entendeu o que eu queria sem que eu precisasse explicar 2 vezes. O quarto menor virou exatamente o que eu havia imaginado. Uma bancada comprida de madeira clara na parede da janela, prateleiras abertas para os livros de referência e amostras de material, uma cadeira de trabalho que eu escolhi passando 40 minutos testando opções numa loja, sem pressa, sem precisar consultar ninguém. A sala eu planejei em torno de uma coisa específica. Na parede principal mandei instalar um painel de madeira ripada, e no centro desse painel, numa moldura de vidro que eu havia escolhido com cuidado, coloquei um dos esboços da minha mãe. Uma mão aberta, desenhada a lápis com aquela precisão leve e inclinada, que era a marca da letra dela em tudo que fazia. A mão no centro da parede principal da minha sala, no espaço que era inteiramente meu. Meu marido não percebeu o esvaziamento progressivo do quarto, ou percebeu e não encontrou as palavras para o que estava percebendo. Nunca saberei ao certo qual das 2 coisas. Numa quinta-feira, recebi mensagem da designer. Pode vir quando quiser, está tudo pronto. Fui naquela mesma tarde, depois de uma reunião de cliente, ainda com o blazer do estúdio. Abri a porta com a minha chave. Andei pelos cômodos devagar, sem pressa, sem ninguém me observando. A luz da tarde entrava pela janela da sala e projetava um retângulo claro no piso laminado. A bancada do quarto de trabalho estava exatamente como eu havia imaginado. A moldura com o esboço da minha mãe estava no centro do painel, na altura dos olhos, no lugar exato onde eu saberia encontrá-la, toda vez que entrasse na sala. Fiquei parada na frente da moldura por um longo tempo. Depois sentei no chão, encostei as costas na parede e chorei. Não de tristeza, de alívio. O tipo de alívio que só aparece quando você larga um peso que estava carregando há tanto tempo que havia esquecido que estava carregando. Voltei para o apartamento naquela noite. Jantamos os 3 normalmente. Camila comentou que o refogado havia ficado com tempero forte demais. Eu disse que achei bom e me servi demais. No sábado seguinte, o caminhão chegou às 7h30 da manhã. Eram 2 rapazes eficientes e rápidos, que trabalhavam sem perguntas desnecessárias.
Tínhamos combinado tudo por mensagem durante as semanas anteriores. Eles sabiam exatamente o que levar. Os móveis do quarto que eu havia comprado no início do casamento, todos com nota fiscal no meu CPF, a mesa de jantar que eu havia escolhido numa loja de móveis em São Paulo, numa viagem de trabalho, e que chegou entregue com meu nome no documento, a estante do quarto, a poltrona da sala, o abajur que Camila havia comentado uma vez que ficava estranho naquele canto, mas que eu havia mantido porque era meu e porque ficava exatamente onde eu queria. Minha irmã havia vindo de Franca no dia anterior e dormido num hotel perto do bairro. Ela chegou às 7h40, com um café na mão para mim, e ficou de pé na entrada, me olhando trabalhar com a expressão de quem sempre soube que esse dia ia chegar. Meu marido havia saído cedo para uma obra em que estava supervisionando a fase de conclusão. Camila estava no banheiro quando o caminhão chegou. Ela não costumava sair do quarto antes das 10 nos fins de semana, mas o barulho do caminhão manobrado na rua a acordou antes do horário. Eu estava na cozinha fazendo a última verificação dos itens quando ouvi os passos dela no corredor. Ela apareceu na porta da cozinha com o cabelo ainda bagunçado do sono e a expressão de quem estava tentando organizar o que estava vendo. "O que está acontecendo aqui?" A voz dela era diferente do normal, mais baixa. Havia nela algo que eu não havia ouvido antes nos 5 anos todos, que era desorientação genuína. "Estou me mudando", eu disse, com a naturalidade de quem informa algo que já está resolvido. Ela ficou parada por alguns segundos. Depois a voz subiu um tom. "Você está se mudando, assim, sem falar nada. Meu irmão sabe disso? Vou falar com ele quando ele atender o telefone", eu disse. Continuei checando a lista no celular. Camila entrou na cozinha. Os rapazes passaram por ela com caixas nos braços e ela se afastou mecanicamente para abrir caminho, sem tirar os olhos de mim. "Você está levando as coisas da casa", ela disse. "Essas coisas são do apartamento." Parei. Coloquei o celular no bolso. Olhei para ela com a calma que 5 anos me ensinaram a construir, não como armadura, mas como clareza. E disse o que havia prometido a mim mesma que diria quando chegasse a hora. "Camila, durante 5 anos eu transferi a minha parte do aluguel e das despesas desse apartamento todo mês, sem falhar uma única vez. Seu irmão sabe disso. Você nunca soube porque nunca perguntou, ou porque era mais conveniente achar que eu morava aqui sem contribuir com nada. Os móveis que estão saindo daqui têm nota fiscal com o meu CPF. Eu comprei com o dinheiro que ganhei trabalhando. Tenho os documentos de cada um deles." Ela abriu a boca, fechou. "E estou indo morar num apartamento que comprei com dinheiro que poupei trabalhando durante anos. Dinheiro que é meu, completamente meu." Ela ficou parada. Era a primeira vez em 5 anos que eu via Camila sem resposta pronta. Havia na expressão dela algo que eu precisei de um momento para identificar. Não era raiva, embora estivesse chegando. Era surpresa. A surpresa de quem havia construído uma imagem muito específica de quem eu era e que de repente não reconhecia a pessoa na frente dela. Continuei de olho nos rapazes que terminavam os últimos itens com precisão profissional. Minha irmã ficou parada na entrada da cozinha durante todo esse tempo, sem dizer nada, com o café na mão, me olhando com uma expressão que eu conhecia desde criança e que queria dizer: "Eu sei que você consegue." Quando o caminhão estava pronto, subi para dar uma última olhada no quarto. Estava vazio. A cabeceira da cama era do apartamento. Ficou. A luminária do teto que estava quando cheguei, ficou. Na parede, onde a estante havia ficado por 5 anos, havia uma faixa de tinta menos desbotada, o contorno exato do espaço que eu havia ocupado, um retângulo claro num fundo mais escuro, o negativo preciso da minha presença. Desci. Peguei a minha bolsa e o casaco do gancho da entrada. Passei pela sala. Camila estava sentada no sofá com o telefone na mão, provavelmente ligando para o irmão. Não disse mais nada para ela. Cheguei à porta. Parei. Virei uma última vez. Ela estava me olhando do sofá com aquela expressão que havia mudado de novo, e havia nela agora, por baixo de toda a autoridade habitual, algo que se parecia com uma pergunta que ela talvez nunca tivesse se feito antes. Sobre o que havia acontecido naqueles 5 anos. Sobre o que ela havia deixado de ver porque era mais fácil não ver. Não disse nada. Abri a porta, fechei com cuidado e entrei no meu carro. Meu marido ligou quando eu já estava na estrada seguindo o caminhão.
Deixei tocar. Ligou de novo. Na terceira vez, atendi. Renata, o que está acontecendo? A Camila me ligou dizendo que você saiu com um caminhão de mudança. Estou indo para o meu apartamento. Silêncio. Seu apartamento. Assinei os documentos há algumas semanas. Comprei com o dinheiro que guardei ao longo dos anos. Mas Renata, esse dinheiro, ele começou. Marcos, eu interrompi sem elevar a voz. Durante 5 anos eu transferi a minha parte de todas as despesas desse apartamento todo mês. Você sabia disso. Sua irmã nunca soube porque você nunca contou para ela. Isso significa que para ela eu era alguém que morava ali sem contribuir com nada. Para você, eu era alguém que pagava, mas não tinha voz sobre quase nada. O dinheiro que sobrou depois das minhas contribuições era meu, sempre foi meu. Eu o usei para construir o único lugar onde vou ser tratada como adulta. Silêncio mais longo. E o casamento? A voz dele estava mais baixa. Você vai precisar de um advogado. Eu já tenho o meu. Desliguei. Minha irmã, que estava no banco de passageiro, não disse nada por alguns minutos. Depois colocou a mão no meu braço por um segundo. Só isso. Chegamos ao apartamento às 10 da manhã. Os rapazes descarregaram com o mesmo cuidado e eficiência de antes. Fui indicando os cômodos com uma precisão que me surpreendeu, como se eu tivesse ensaiado aquela disposição durante meses na cabeça, o que era verdade. Cada coisa no lugar onde eu havia decidido que ficaria, sem negociação, sem precisar explicar a lógica para mais ninguém. Quando todos foram embora e a porta fechou pela última vez, fui até a sala. O esboço da minha mãe estava no painel, no centro, na altura dos olhos, exatamente onde eu havia colocado na semana anterior. A mão aberta, desenhada a lápis, com aquela linha leve e precisa, que era a maneira dela de dizer que tinha prestado atenção no mundo. Passei o dedo na borda da moldura. Minha irmã entrou na sala atrás de mim, ficou do meu lado e olhou para a moldura por um tempo. Ela ficaria feliz, minha irmã disse. Ficaria, eu disse. Sentamos no chão da sala nova, encostadas na parede que ainda cheirava a tinta fresca, e ficamos ali por um tempo que não medi, falando sobre a nossa mãe, sobre o apartamento dela em Franca, sobre as receitas que nunca aprendemos direito, sobre o relógio do meu pai, que eu havia colocado em cima da bancada do quarto de trabalho. A tarde foi entrando pela janela aos poucos. O apartamento foi ficando cheio de luz. Meu marido mandou mensagem pedindo para conversar pessoalmente. Nos encontramos 2 semanas depois, num café que nenhum dos dois frequentava. Ele veio com a expressão de quem dormiu pouco e pensou muito, o que provavelmente era verdade. Disse que havia entendido coisas que não havia entendido antes. Que sabia que havia ficado em silêncio quando não deveria. Que queria tentar de novo, de outro jeito, num espaço que fosse só nosso. Eu ouvi até o fim. Depois disse: Marcos, você teve 5 anos para escolher diferente. Não numa briga grande, não numa crise. Em cada detalhe pequeno. Em cada vez que sua irmã fez um comentário e você ficou quieto. Em cada vez que você calculou o que causaria menos tensão antes de calcular o que seria justo para mim, você escolheu o caminho de menor atrito todas as vezes. E o caminho de menor atrito para você era o de maior custo para mim. Não estou com raiva, mas não tenho mais disposição para investir energia esperando por uma versão de você que talvez exija que ele próprio decida aparecer. Ele baixou a cabeça. Não argumentou. Os advogados conduziram o processo com mais tranquilidade do que eu havia antecipado. A documentação estava organizada, a divisão era clara. Levou o tempo que leva. Camila me mandou uma mensagem algumas semanas depois. Era longa. Dizia que eu havia agido de forma covarde, que havia planejado tudo pelas costas, que a maneira como saí havia humilhado ela e o irmão, que eu havia destruído a família com uma saída calculada e fria. Li até o final com atenção. Não respondi naquele dia. Não respondi naquela semana. Depois de algum tempo, entendi que não havia resposta minha que fosse servir a nada útil enquanto a outra pessoa ainda não havia começado o trabalho interno de entender o que havia gerado aquela saída. A mensagem deixava claro que esse trabalho ainda não havia começado. O que ficou daqueles 5 anos não é amargura. A amargura é pesada demais, e eu aprendi a ser muito cuidadosa com o que decido carregar.
O que ficou é uma compreensão que chegou com atraso, mas que chegou inteira. Fiquei naquele apartamento por amor, sim. Um amor que foi real, mesmo que tenha se revelado insuficiente para sustentar tudo o que eu precisava que sustentasse. Mas fiquei também porque aprendi, como aprendem a maioria das mulheres, que aguentar é virtude, que sair é fraqueza, que saber ceder é o que separa uma mulher madura de uma mulher difícil. Existe uma diferença entre ceder que constrói e ceder que apaga. Eu atravessei essa fronteira tão devagar que não reconhecia o momento exato da travessia. Percebo agora quando olhei para uma foto tirada numa confraternização do estúdio no 3º ano e levei alguns segundos para reconhecer minha própria expressão. Não era tristeza, era ausência. Era o rosto de alguém que havia aprendido a ocupar menos espaço do que tinha e que havia se acostumado ao tamanho reduzido. Foi isso que me moveu, não Camila, não o episódio da pasta de esboços. Foi perceber que eu estava desaparecendo em câmera lenta e que estava participando ativamente desse desaparecimento. Independência financeira não é sobre o número na conta. Aprendi isso do jeito mais demorado possível. É sobre ter uma opção concreta quando a situação exige que você escolha. Eu poderia ter ficado mais 5 anos naquele apartamento. Tinha condição financeira para isso. O que não tinha mais era a disposição de usar essa condição para sustentar uma estrutura que me diminuía a cada semana que passava. O dinheiro guardado não me deu coragem, me deu escolha. E quando você tem escolha, a coragem aparece junto, porque não está mais sozinha. Hoje, quando chego do estúdio à noite e abro a porta do meu apartamento, existe um momento específico entre o interruptor da entrada acender e a luz da sala se revelar inteiramente que ainda me para. É breve. Dura menos de 1 segundo. Mas está lá, toda noite, a sensação de que esse espaço é meu de uma forma que não é só legal, embora também seja. É meu no sentido de que cada decisão aqui foi tomada por mim, sem aprovação necessária, sem calcular o impacto em ninguém, sem medir se o que eu estava fazendo estava dentro do que era permitido. Ontem à noite abri a pasta de esboços da minha mãe e fiquei folheando cada página devagar, como faço às vezes nos fins de semana, com um café do lado. Cheguei num que eu não havia prestado atenção antes. Num esboço de uma janela vista de dentro, com a luz entrando de fora em linhas paralelas. Simples, preciso, feito com o tipo de atenção que a minha mãe dava a tudo que achava que merecia ser visto com cuidado. Levantei, fui até a janela da sala, aquela que olha para a rua com as árvores grandes, e fiquei parada ali por um tempo, olhando a luz da tarde entrando do jeito que entra. A resposta mais poderosa para quem passa 5 anos dizendo com gestos e silêncios que você não pertence a lugar nenhum, não é a discussão que você não vence. É a construção paciente e metódica de um lugar que é inteiramente seu. Com um endereço próprio, com chave que só você tem, com uma moldura na parede principal e uma pasta de esboços na bancada de trabalho e uma frase que você escreveu para si mesma numa noite difícil do 2º ano, colada na porta da geladeira nova, que você escolheu você mesma, no tamanho que você quis. Essa frase eu não repito aqui porque é minha, mas sei o que ela diz. E sei que naquela noite, quando a escrevi, ela soou como uma promessa que eu ainda não sabia como cumprir. Hoje ela soa como confirmação. Eu tinha 40 anos quando abri o armário do corredor procurando uma tesoura de costura e encontrei a máquina da minha avó embaixo de 3 edredons dobrados, 2 sacos de roupa de inverno e uma caixa de enfeites de Natal que ninguém pendurava há pelo menos 4 anos. Era uma Singer antiga, preta com detalhes dourados, daquelas que têm peso e história no corpo. Minha avó costurava com ela desde antes de eu nascer. Quando ela faleceu, minha mãe guardou a máquina por um tempo, e quando eu me casei, me entregou dizendo que mulher que sabe fazer com as mãos nunca fica sem saída. Eu trouxe a máquina para casa onde fui morar com meu marido e com a mãe dele, coloquei num canto do quarto de visitas que ninguém usava, e durante os primeiros meses ela ficou ali, funcionando quando eu queria, rodando tecido nas noites em que eu precisava de um silêncio que fosse meu. Até que um dia, a máquina não estava mais no quarto de visitas. Estava no corredor de serviço, entre o tanque e a tábua de passar.
Quando perguntei, minha sogra disse que tinha reorganizado o quarto de visitas porque a prima dela vinha passar o fim de semana e que tinha colocado a máquina ali provisoriamente. A prima veio, ficou 2 dias, foi embora. A máquina nunca voltou para o quarto. Do corredor de serviço, migrou para o armário do corredor, debaixo dos edredons, dos sacos, dos enfeites, e eu fui deixando, como se deixar fosse uma forma de manter a paz, mas não era paz. Era o som de uma mulher se diminuindo em doses tão pequenas que ela mesma não percebe que está desaparecendo. Preciso voltar ao começo para essa história, fazer o sentido que ela merece. Eu conheci meu marido quando tinha 31 anos. Trabalhava como professora de português numa escola estadual em Belo Horizonte, dava aula para turmas de ensino médio de manhã e à tarde fazia reforço escolar particular para alunos que precisavam de acompanhamento. Era uma vida simples, organizada, que cabia no meu salário e no apartamento de 2 cômodos que eu alugava no bairro Sagrada Família. Meu marido tinha 37 anos, trabalhava como técnico de manutenção numa empresa de elevadores e morava com a mãe num apartamento de 3 quartos no bairro Funcionários, que o pai tinha deixado para ela quando morreu de infarto 8 anos antes. Ele me explicou a situação na 3ª vez que a gente saiu, com aquela naturalidade de quem descreve um arranjo que não precisa ser justificado. A mãe não queria ficar sozinha. O apartamento era grande, o bairro era bom, era mais prático do que cada um pagar um aluguel separado. Eu olhei para ele e pensei, homem que cuida da mãe. Pensei em caráter, em responsabilidade, em tudo que uma mulher de 31 anos pensa quando quer acreditar que encontrou alguém que vale a pena. Não pensei no que significava, de verdade, dividir um teto com uma mulher que morava naquele apartamento há 30 anos e que tinha feito daquele espaço uma extensão exata de si mesma. Minha sogra nos primeiros meses era encantadora. Me recebia com café já passado quando eu ia jantar lá no sábado, perguntava sobre as minhas turmas com uma curiosidade que parecia sincera. Me deu uma toalha de mesa bordada que ela mesma tinha feito. Disse que era para quando eu tivesse a minha casa, e eu guardei como quem guarda uma promessa. Numa tarde de domingo, me ensinou a receita do frango com quiabo que era tradição da família. O ponto exato do quiabo para não ficar babando, o tempero que tinha que descansar desde a véspera. Saí de lá achando que tinha ganhado uma aliada. Namoramos 2 anos. Casamos numa cerimônia no cartório com almoço para 30 pessoas num restaurante do bairro Santa Teresa. Eu entreguei o apartamento da Sagrada Família, guardei meus móveis num depósito que custava mais do que eu queria pagar e levei para os funcionários o que cabia no quarto que seria nosso. Minhas roupas, meus livros, meu computador, a caixa com os materiais de costura e a máquina da minha avó, que coloquei no quarto de visitas com a autorização silenciosa de quem ainda não sabe que precisa pedir autorização para existir dentro da própria casa. O acordo era temporário. 1 ano, no máximo 2, até a gente juntar o suficiente para dar entrada num apartamento nosso. Meu marido disse isso com a convicção de quem acredita no que está dizendo, e eu acreditei com a confiança de quem ainda não aprendeu que temporário, na boca de certas pessoas, é uma palavra sem calendário. O apartamento do Funcionários funcionava com uma engrenagem que eu fui descobrindo da maneira mais silenciosa possível, errando. A cozinha tinha uma ordem que não estava escrita em lugar nenhum, mas que era tão real quanto as paredes. Os temperos ficavam organizados por frequência de uso, da esquerda para a direita, e se você colocasse o cominho onde ficava o coloral, ele aparecia de volta no lugar certo no dia seguinte, sem nenhum comentário. O banheiro social tinha uma regra sobre toalhas que eu levei 3 meses para entender completamente. Toalhas de rosto eram trocadas às terças e sextas, toalhas de banho às quintas e domingos, e se você pendurasse uma toalha molhada no gancho errado, ela era recolhida e aparecia dobrada em cima da cama como um bilhete sem palavras. A sala tinha uma temperatura de ar-condicionado que era 24 graus. E ponto. Uma vez coloquei em 22 porque estava um calor que grudava a roupa no corpo. Quando voltei da cozinha com um copo d'água, já estava em 24 de novo. Ninguém disse nada.
O termostato tinha se corrigido sozinho, como tudo naquela casa se corrigia sozinho, absorvendo qualquer alteração que eu tentasse fazer e devolvendo a ordem original com uma eficiência que não precisava de voz. Meu marido via essas coisas. Eu sei que via porque algumas ele presenciava, outras eu contava, sempre com cuidado, sempre escolhendo o momento, sempre tentando não parecer a esposa que reclama da sogra, porque esse é o estereótipo que nenhuma mulher quer ser. Ele ouvia com aquela atenção que parece atenção, mas que é, na verdade, uma forma muito sofisticada de espera. Esperava eu terminar de falar, assentia, dizia que entendia, que a mãe dele tinha o jeito dela, que era questão de adaptação, que a gente precisava ter paciência. Paciência era a palavra que ele usava como curativo em tudo, como se o que eu sentia fosse uma ferida superficial que o tempo ia fechar, e não uma fratura que aumentava a cada vez que eu engolia o que queria dizer. No 3º ano, o irmão mais novo do meu marido veio passar as férias de julho. 2 semanas. E essas 2 semanas me ensinaram mais sobre o meu lugar naquela casa do que 2 anos de convivência diária. Porque o irmão chegava na cozinha de bermuda e chinelo, abria a geladeira, pegava o que queria, deixava a louça na pia, ligava a televisão no volume que achava bom, e ninguém reorganizava nada atrás dele. A mãe ria das bagunças dele, esquentava comida fora de hora, lavava a roupa dele sem seguir o esquema de dias. Para o irmão, aquele apartamento era casa. Para mim, nunca tinha sido. Eu era uma visita com prazo indeterminado, que precisava seguir um manual que ninguém tinha me entregado. No 4º ano comecei a acordar antes do despertador, 5h30, 5h20, às vezes 5 da manhã. Desenvolvi esse hábito sem perceber a razão até uma manhã de sábado em que fiquei na cama até mais tarde, e minha sogra abriu a porta do quarto para perguntar se eu ia à feira com ela. Não bateu. Não esperou resposta de dentro. Abriu a porta com a familiaridade de quem abre a porta de um cômodo da sua própria casa, porque era isso que o quarto era para ela. Dela. Emprestado para nós. Meu marido estava dormindo de costas. Eu estava acordada, com um livro aberto no colo, olhando para a mulher que tinha entrado no meu quarto sem pedir licença, como quem verifica se uma janela está fechada. Ela fez a pergunta. Eu disse que não ia poder. Ela disse tudo bem com aquele tom que significa exatamente o contrário, e saiu fechando a porta com uma delicadeza que era mais alta do que uma batida. Entendi naquela manhã que acordava cedo porque era mais fácil já estar de pé do que ser encontrada deitada. Tinha transformado insônia em estratégia de sobrevivência sem nem perceber. A noite que mudou tudo foi um sábado de outubro. Minha sogra tinha convidado 2 amigas da igreja para jantar. Mulheres que eu conhecia de vista, que me cumprimentavam com aquela polidez que não é frieza nem calor, é o reconhecimento da presença de alguém cujo papel não se sabe muito bem qual é. Estávamos às 5 na sala de jantar, a comida na mesa, a conversa girando entre receitas, novela, o padre novo da paróquia e o preço das coisas. Uma das amigas elogiou o apartamento, disse que era impressionante como minha sogra mantinha tudo impecável sozinha depois de viúva. E minha sogra sorriu com aquele sorriso que eu já conhecia, o sorriso de quem recebe um elogio que cultiva há anos, e disse com a leveza de quem comenta sobre o tempo lá fora. Graças a Deus o meu filho ficou comigo, e a Renata se adaptou bem, coitada. É quietinha, não atrapalha em nada. Fica na dela, ajuda quando peço, não reclama. Até parece que não tem ninguém a mais aqui. Eu estava segurando o garfo. Continuei segurando. Olhei para minha sogra, que não percebeu o que tinha dito ou percebeu, e não achou que houvesse nada de errado. Olhei para as 2 amigas, que concordaram com a cabeça como se aquilo fosse um elogio. Até parece que não tem ninguém a mais aqui. Eu era tão invisível, que a minha melhor qualidade era parecer que não existia. Naquela noite, depois que as amigas foram embora e minha sogra se recolheu, lavei os pratos, sequei, guardei, passei o pano na mesa, arrumei as cadeiras. Meu marido já tinha ido dormir. Fui até a cozinha escura, sentei na cadeira perto da janela, peguei o celular e abri o aplicativo do banco. Tinha uma quantia na minha conta pessoal de investimentos que eu não olhava há meses. Olhei naquela noite com olhos diferentes. Era mais do que eu lembrava. Não deveria ter me surpreendido porque eu era professora, sim,
Mas também era uma mulher que a avó tinha ensinado a guardar antes de gastar, que a mãe tinha ensinado a nunca depender de ninguém completamente, que durante 4 anos tinha depositado todo mês um valor fixo naquela conta, como quem guarda uma saída de emergência, sem saber que um dia vai precisar usar. Fechei o aplicativo. Não disse nada. Mas alguma coisa dentro de mim, que estava parada há muito tempo, começou a se mover. Eu costurava desde os 14 anos. Minha avó me ensinou na máquina Singer, começando por bainhas de pano de prato, passando para ajustes de roupa, até chegar em peças inteiras. Na faculdade, eu fazia renda extra costurando vestidos para colegas. Depois que me formei e comecei a dar aula, a costura ficou como hobby, algo que eu fazia nos fins de semana para relaxar. Mas nos últimos 2 anos, sem perceber que estava construindo algo, eu tinha começado a aceitar encomendas de conhecidas. Uma saia aqui, um vestido de festa ali, um ajuste de roupa que virava uma transformação completa. O boca a boca funcionava. Tinha clientes que voltavam, que indicavam, que perguntavam se eu não tinha um ateliê. Eu sempre dizia que não, que era só um trabalho de casa, um complemento. Dizia isso porque não tinha onde colocar um ateliê, porque a máquina da minha avó estava enterrada num armário, porque eu tinha aprendido a diminuir as coisas que eram minhas para caber no espaço que me era permitido. Comecei a pesquisar pontos comerciais com a descrição de quem pesquisa qualquer coisa no celular antes de dormir. Salas pequenas, lojas de fundo, qualquer espaço que pudesse virar um lugar de trabalho. Usava o horário de almoço na escola, usava as manhãs de sábado quando minha sogra ia à feira. Quando meu marido perguntava o que eu estava vendo no celular, eu dizia notícias, ou redes sociais, ou nada. Não era mentira inteira. Era uma omissão que eu precisava manter porque sabia que qualquer conversa sobre sair daquele apartamento terminaria onde todas as conversas terminavam, na paciência que eu deveria ter, no dinheiro que a gente ainda não tinha juntado, na mãe dele que precisava de companhia. Foram 5 meses de busca. Vi salas que eram escuras demais, lojas em ruas sem movimento, aluguéis que comiam metade da receita antes de começar, reformas que levariam meses. E então, numa terça-feira de março, uma colega da escola me mandou uma mensagem dizendo que a vizinha dela estava desocupando uma sala comercial no bairro Santo Antônio. Térreo. Porta para a rua. 2 ambientes separados por uma parede de gesso. Banheiro pequeno, mas reformado. Vitrine de vidro na frente. O aluguel era justo. Mas no final da mensagem, minha colega acrescentou uma linha que mudou tudo. A proprietária também aceita a proposta de compra. Está querendo se desfazer do imóvel para investir em outra coisa. Respondi em 10 minutos pedindo para visitar. Fui na quinta-feira seguinte, no horário entre as aulas da manhã e o reforço da tarde. A colega me encontrou na porta. Entramos juntas. A sala estava vazia, as paredes de um bege que pedia tinta nova, mas a luz entrava pela vitrine de um jeito que me fez parar no meio do ambiente maior. Era uma luz de manhã, limpa, que batia no piso de cerâmica clara e fazia o espaço parecer maior do que era. Andei pelos 2 ambientes. Encostei a mão na parede. Fiquei parada na vitrine olhando a rua lá fora, as pessoas passando, a padaria da esquina, a árvore de flamboyant na calçada. Pensei na máquina da minha avó debaixo dos edredons. Pensei em quantas vezes eu tinha diminuído o que sabia fazer para caber num espaço que nunca foi projetado para eu crescer. Perguntei o valor de compra. Fiz conta de cabeça, ali mesmo, de pé diante da vitrine. Pedi uma semana para pensar. Não foi uma semana. Foram 4 semanas de análise com a disciplina que eu aplicava em tudo na minha vida. Planilha de receita com os valores das encomendas dos últimos 2 anos. Projeção de crescimento se eu tivesse ponto fixo. Cenário pessimista. Cenário otimista. Reserva de emergência intocada. Consultei uma advogada que uma colega da escola recomendou. Entendi minha situação jurídica com todos os detalhes que precisava saber antes de qualquer passo, porque minha avó me ensinou a costurar, e minha mãe me ensinou a calcular, e eu não ia tomar a decisão mais importante da minha vida adulta movida só por sentimento. Sentimento sem planejamento é só esperança, e esperança não paga conta. Os números fecharam.
Fecharam com margem. Assinei a escritura de compra numa segunda-feira às 10 da manhã, num cartório da Avenida Afonso Pena. Saí de lá, atravessei a rua, entrei numa padaria, pedi um pão de queijo e um café com leite. Sentei na mesa do canto, com o documento na bolsa, e fiquei olhando o movimento da rua enquanto mastigava devagar. Tinha um papel dentro da minha bolsa que dizia que aquela sala no Santo Antônio era minha, sem história anterior que eu precisasse respeitar, sem regra invisível que eu precisasse adivinhar. Minha. No meu nome, com a minha assinatura. Voltei para a escola, dei aula normalmente, não contei para ninguém. Contratei um rapaz que fazia reformas pequenas, indicação do porteiro do prédio da escola, pintura, troca de uma tomada, instalação de um ar-condicionado, uma bancada de trabalho no ambiente dos fundos. Nada estrutural, só o necessário. Passei lá toda quarta-feira à tarde, no horário que meu marido achava que eu estava no reforço escolar de um aluno novo. Não era mentira completa, eu estava reforçando algo, só que era a minha própria estrutura. Enquanto a reforma acontecia, eu retirava minhas coisas do apartamento dos funcionários com uma organização que eu mesma achava excessiva. Não de uma vez. Por partes. Os documentos primeiro. Depois as coisas que tinham história, as fotos da minha família, os cadernos da faculdade, as cartas que minha avó me escrevia quando eu era adolescente, os tecidos que eu guardava numa caixa no fundo do guarda-roupa. Depois as roupas que não estavam em uso, que desaparecem de gaveta sem que ninguém note porque ninguém está prestando atenção. Uma sacola por vez, levada na mochila do trabalho, depositada na sala do Santo Antônio que ia se tornando minha enquanto eu ainda vivia na casa deles. Meu marido não perguntou nada, ou não percebeu. Em 5 anos de casamento, aprendi que essas duas coisas são na prática a mesma coisa. Foi durante esse período que ouvi a conversa que eu já sabia que existia, mas que precisava escutar com os próprios ouvidos para aceitar por inteiro. Era um domingo. Eu tinha voltado mais cedo da casa de uma amiga porque ela teve que cancelar por causa do filho que adoeceu. Entrei pelo corredor de serviço, como às vezes fazia quando não queria passar pela sala. Minha sogra estava na cozinha, falando ao telefone com a irmã, com a voz no volume de quem acha que está sozinha. Parei quando ouvi meu nome. Não, a Renata não é má pessoa, ela estava dizendo. É educada, é prestativa. Mas minha irmã, eu tenho 68 anos, já criei meus filhos, já fiz minha parte. Não é justo eu ter que dividir meu espaço com uma mulher que nem contribui direito com nada. Fica aí, come, usa luz, água, e eu que me viro. Já falei pro meu filho que ele precisa resolver essa situação. Não tenho mais saúde para ficar fingindo que está tudo bem. Fiquei parada no corredor, encostada na parede, com a chave do apartamento ainda na mão. Não senti raiva. Senti aquela coisa estranha que acontece quando uma suspeita que você carrega há anos finalmente aparece em forma de palavras ditas por outra pessoa. Um alívio que dói. Porque ela também sabia que a situação estava errada. Só que a versão dela do erro era que eu era o problema, e a versão dela da solução era que eu precisava sair. Ela não sabia que eu já estava saindo. Só que do meu jeito, no meu tempo, com o meu nome já registrado num imóvel a 20 minutos dali. Naquela noite, depois do jantar, pedi para conversar com meu marido no quarto. Fechei a porta, sentei na cadeira da escrivaninha. Ele ficou de pé, encostado no guarda-roupa, com aquela postura de quem já sabe que a conversa não vai ser leve. Falei com calma. Disse que tinha ouvido a conversa da mãe dele ao telefone. Disse que entendia o que a mãe dele sentia. Disse que queria saber o que ele, especificamente ele, pensava sobre a forma como a gente estava vivendo. Ele passou a mão no rosto. Fez a pausa que eu já conhecia. A pausa de quem está calculando qual versão da resposta vai gerar menos conflito. Disse que a mãe dele tinha um jeito difícil, que eu não devia levar para o pessoal, que era o jeito dela de se expressar, que no fundo ela gostava de mim. Eu olhei para ele antes de fazer a pergunta seguinte. Perguntei se ele sabia que eu transferia todo mês para a conta conjunta a minha parte de todas as despesas do apartamento. Alimentação, condomínio, luz, água, gás, internet, tudo dividido. Todo mês. Sem falhar uma vez em 5 anos. Ele disse que sim. Que sabia.
Perguntei se a mãe dele sabia. O silêncio durou 2 segundos a mais do que deveria. E esses 2 segundos foram a resposta. Durante 5 anos, eu tinha contribuído com metade de todas as despesas daquela casa, e o dinheiro entrava numa conta que ele administrava, e a mãe dele nunca soube. Para ela, eu era uma mulher que morava de favor na casa do filho, que comia a comida, usava a estrutura, ocupava o espaço sem devolver nada. Era, na cabeça dela, um peso disfarçado de companhia. Disse isso ao meu marido com uma voz que eu não sabia que tinha. Calma, baixa, sem tremor, sem pausa. Disse que durante 5 anos eu paguei para ser tratada como hóspede inconveniente. Que ele assistiu a cada episódio e escolheu o silêncio. Que o silêncio dele não era paciência, era cumplicidade com uma situação que me diminuía todo dia. Que o dinheiro que estava na minha conta era resultado do meu trabalho, da minha competência, dos anos que eu passei construindo uma vida antes dele. Ele ficou em silêncio. Não o silêncio de quem está processando, mas o de quem sabe que não existe resposta que conserte o que foi dito. E foi nesse silêncio que eu entendi, com uma clareza que era ao mesmo tempo final e tranquila, que não havia mais o que consertar. Não era um mal-entendido. Não era uma fase. Era a estrutura inteira de um casamento onde eu nunca fui tratada como igual. Saí do quarto, bebi um copo d'água na cozinha, voltei para a cama, dormi do lado dele sem dizer mais nada. Tinha um plano, o plano era melhor que a briga. Continuei a rotina por mais 3 semanas. Acordava, dava aula, voltava, jantava, ajudava a guardar a cozinha, ouvia sobre a novela e as fofocas da igreja, dormia. Por fora, nada mudou. Por dentro, eu estava desmontando 5 anos de vida, sacola por sacola, levados para a sala do Santo Antônio toda quarta-feira à tarde. Na última semana, tirei a máquina da minha avó do armário do corredor. Envolvi em 2 cobertores e coloquei dentro de uma mala grande que desci pela escada de serviço na manhã seguinte, enquanto minha sogra assistia televisão na sala. A máquina foi a última coisa a sair daquele apartamento, porque tinha sido a primeira coisa que eles tiraram do lugar. Na sexta-feira seguinte, contratei 2 rapazes com uma Fiorino que faziam frete. Lista detalhada, horário marcado para 7h30 da manhã. Meu marido saía para a academia às 7h15 de toda sexta, sem exceção. Minha sogra tinha consulta médica às 8h30 no centro, saía às 8 em ponto para pegar o ônibus. A Fiorino encostou às 7h30. O apartamento já estava vazio dos 2. Trabalhamos rápido. Os móveis que eu tinha comprado com nota no meu nome, os equipamentos de costura, os livros, as plantas do parapeito da janela do quarto que tinham deixado marcas circulares no reboco. Às 8h40, a Fiorino estava quase carregada. Faltava a última caixa quando ouvi a chave na fechadura da porta da frente. Minha sogra. A consulta tinha sido remarcada. A médica estava com Covid, a secretária avisou quando ela já estava no ponto de ônibus. Entrou, viu as paredes do quarto com marcas claras onde os quadros tinham estado, viu os rapazes carregando a última caixa, viu eu de pé no corredor com a bolsa no ombro e uma expressão que ela nunca tinha visto no meu rosto. Ficou parada na entrada, a bolsa na mão, olhando ao redor como quem acorda num cômodo que não reconhece. O que está acontecendo, Renata? Eu estou indo embora, dona Mércia. Ela piscou. Olhou para o quarto vazio, para os rapazes, para mim. Indo embora para onde? Você não pode ir assim, sem avisar. Isso não se faz. Meu filho sabe disso? O seu filho vai saber. Ele tem celular, pode ligar para ele. Ela pegou o telefone. Eu ouvi a voz dela subindo enquanto eu assinava o recibo do frete. Agitada, confusa, tentando organizar uma situação que não estava obedecendo à lógica que ela conhecia. Fiz uma última volta pelo apartamento. O quarto estava vazio. A cama de casal ficou porque não era minha. O guarda-roupa embutido ficou porque não era meu. O espelho na parede ficou porque nunca tinha sido meu. Desci a escada, passei pela portaria, cumprimentei o porteiro que me olhou sem entender. Saí para a rua. Minha sogra apareceu na porta do prédio quando eu estava abrindo o carro. Renata, ela disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido. A voz de quem está tentando controlar algo que já não responde ao controle. A gente precisa conversar. Foi tudo um mal-entendido. As coisas podem ser resolvidas de outro jeito. Parei. Me virei para ela.
Chamei pelo nome, coisa que nunca tinha feito em 5 anos. Sempre tinha sido senhora. Sempre aquela deferência que eu mantinha como parte do esforço de ser a nora que não atrapalha o andamento da casa. Dona Mércia, eu disse, durante 5 anos eu paguei metade de todas as contas deste apartamento. Todo mês, sem falhar uma vez. A senhora nunca soube porque o seu filho nunca contou. Mas eu sei o que eu fiz, e agora eu tenho o meu lugar. Ela abriu a boca. Depois fechou. Olhou para o prédio, para o carro, para mim, como se os 3 pudessem explicar o que estava acontecendo. Mas e as contas? Ela disse. Quem vai ajudar com as contas? As contas da senhora são da senhora, eu disse. As minhas eu já tenho para pagar. Entrei no carro. Liguei o motor. Saí daquela rua sem olhar pelo retrovisor. Meu marido ligou 40 minutos depois. Eu estava na sala do Santo Antônio, posicionando a bancada de costura no lugar exato onde a luz da vitrine entrava melhor. Quando atendi, a voz dele era tensa e confusa ao mesmo tempo. Perguntou o que tinha acontecido, onde eu estava, se eu tinha ido para a casa de alguma amiga. Estou no meu ateliê, eu disse. Silêncio. Que ateliê? Comprei uma sala comercial no Santo Antônio. Escritura no meu nome há 3 meses. Estou montando meu negócio de costura. O silêncio dessa vez foi mais longo, mais denso, do tipo que preenche o espaço antes de uma pergunta que a pessoa não sabe como formular. Como você tinha dinheiro para isso? Ele disse. Você estava guardando escondido? Você sabia que eu poupava. Nunca perguntou quanto. Nunca perguntou o que eu pretendia fazer. Nunca perguntou nada, na verdade. Beatriz. Renata. Meu nome é Renata. O dinheiro que você juntou durante o casamento. Expirei fundo. Tinha me custado muito chegar àquele momento e não ia perder a firmeza agora. Durante 5 anos, eu contribuí com metade de tudo na casa da sua mãe. Sua mãe passou esse tempo inteiro achando que eu era sustentada, que eu não fazia nada, que eu era um peso. Você ouviu ela dizer essas coisas e nunca corrigiu. O dinheiro que eu guardei é fruto do meu trabalho, das minhas aulas, das minhas costuras, dos anos que eu passei, aprendendo a fazer alguma coisa com as mãos, antes de você existir na minha vida. Eu usei esse dinheiro para construir algo que é completamente meu. Sugiro que você procure um advogado para entender a parte legal. Eu já tenho a minha. Desliguei. Os rapazes do frete já tinham ido embora. A sala estava cheia de caixas, de móveis fora do lugar, de tudo que eu tinha carregado nos últimos meses misturado com o que tinha chegado naquela manhã. Fui até a vitrine. Encostei a testa no vidro por 1 segundo. Olhei para a rua. Um senhor varrendo a calçada da padaria, 2 crianças de uniforme passando com mochilas nas costas, o flamboyant da esquina com as flores alaranjadas caindo no chão. Uma rua comum, numa manhã comum, e eu de pé num espaço que tinha o meu nome no documento. Naquela tarde, depois de posicionar cada coisa no lugar que eu tinha planejado durante semanas dentro da minha cabeça, montei a máquina da minha avó na bancada principal, junto à vitrine, onde a luz da manhã entrava direta e limpa. Passei a mão na superfície preta com os detalhes dourados. A roda girava com aquela firmeza de coisa que foi feita para durar mais que qualquer circunstância. Tinha ficado anos num armário, debaixo de edredons, escondida como se fosse algo que atrapalhava. Agora estava na vitrine, visível da rua, no centro do espaço, exatamente onde deveria ter estado desde o começo. Sentei na cadeira, encostei as costas na parede recém-pintada e fiquei ouvindo. O barulho da rua entrava pela fresta da porta. Ônibus, conversa, um cachorro latindo em algum quintal vizinho. Era um silêncio diferente de tudo que eu tinha vivido nos últimos 5 anos. Não era o silêncio de quem aprende a calar para não criar problema. Era o silêncio de quem finalmente está no lugar certo. Nos meses seguintes, a vida se reorganizou com uma velocidade que eu não esperava. Abri o MEI, coloquei uma placa pequena na vitrine com o nome do ateliê e o meu nome embaixo. As clientes que já me procuravam passaram a me procurar ali, com horário marcado, com provador improvisado no segundo ambiente, com espelho de corpo inteiro que eu comprei num brechó da Savassi. Em 4 meses, tinha mais encomendas do que conseguia dar conta sozinha. Contratei uma ajudante para 3 tardes por semana, uma menina de 22 anos que estava aprendendo a costurar e que me lembrava de mim mesma aos 14,
sentada diante da Singer da minha avó, tentando fazer uma bainha reta pela primeira vez. O processo de separação correu pelos advogados, sem cenas, com a objetividade que duas pessoas precisam ter quando uma delas finalmente aceita que não há o que reconstruir. Houve uma mensagem da minha sogra, semanas depois, vinda de um número que eu não tinha salvo, perguntando se eu não achava que tinha exagerado, se aquilo tudo não era resultado de um mal-entendido que ainda podia ser resolvido. Li a mensagem 2 vezes. Depois coloquei o celular na mesa e fui cortar o tecido de um vestido que uma cliente ia buscar no dia seguinte. Não respondi. Não por raiva, não por orgulho. Não respondi porque certas conversas chegam tarde demais, e porque eu não devia explicação para quem passou 5 anos sem querer enxergar o que estava diante dos olhos. O que ficou desse período não é mágoa, é uma clareza simples o suficiente para caber numa frase que eu demorei 5 anos para entender de verdade. Ter o seu não é desconfiança, não é egoísmo, não é falta de amor pelo outro. É a diferença entre estar num relacionamento como igual e apenas habitar um espaço que tolera a sua presença enquanto você não atrapalha o funcionamento da engrenagem. Eu passei 5 anos numa casa onde meu nome não estava em nenhum documento, onde minha contribuição mensal sustentava metade de uma estrutura que me tratava como favor, onde a minha presença era descrita numa conversa de jantar com a qualidade de não incomodar. Até parece que não tem ninguém a mais aqui. Essa foi a frase que ela disse. E ela estava certa. Não tinha ninguém a mais ali, porque eu nunca fui tratada como alguém ali dentro. Fiquei por razões que entendo hoje. Amei meu marido de verdade. Acreditei que a culpa era do cenário, não da fundação. Tive medo de ser a mulher que destrói uma família quando vai embora. A esperança durou mais do que deveria. A esperança sempre dura mais do que deveria. Mas o que aprendi de verdade é que aguentar não é lealdade. É um hábito que a gente confunde com virtude porque ninguém ensina a diferença. E quando a gente finalmente entende, o que sente não é raiva do tempo perdido. É espanto por ter demorado tanto para perceber que merecia mais do que um canto onde ninguém notava que eu existia. Hoje, quando chego no ateliê de manhã cedo, antes das clientes, antes da ajudante, paro um segundo na porta com a chave na mão. Abro, entro, acendo a luz. A máquina da minha avó está na bancada junto à vitrine, preta com dourado, com aquele peso de coisa que dura. A luz da manhã entra pela vitrine e bate na roda, no pedal, nos detalhes desgastados de décadas de uso. Passo a mão na superfície antes de ligar qualquer coisa. É o meu ritual. Porque essa máquina ficou anos guardada num armário, coberta por coisas que não eram dela, invisível para quem passava por aquele corredor todo dia. Agora está na vitrine, visível da rua, no centro de um negócio que tem o meu nome na placa, as minhas mãos no tecido, a minha história em cada costura. No lugar certo. Finalmente no lugar certo. Assim como a mulher que demorou um pouco mais do que deveria para entender que ninguém que sabe o que vale aceita ser guardada no fundo de um armário como se fosse algo que atrapalha.